Durante toda a obra de Attack on Titan, você viu que a Mikasa era louca pelo Eren, mas será que ao contrário também era verdade? O Eren em algum momento amou a Mikasa? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, depois da vinheta. Amor é algo puramente sentimental, completamente ligado aos nossos sentimentos. Então, pra gente poder saber se o Eren realmente amava a Mikasa, a gente precisa analisar os sentimentos dele ao longo de todo Shingeki no Kyojin, de todo Attack on Titan. E por que eu trouxe esse questionamento de será que o Eren amava a Mikasa mesmo? Por causa do último capítulo de Attack on Titan. Ficou ali, né, uma sensação de que algo foi meio forçado. E sim, a gente vai ter spoiler do final do mangá nesse vídeo. Se você não quer pegar spoiler, deixa o seu like aqui, depois volta num outro momento. Mas se você quer spoiler ou se você leu, vem comigo, porque você viu com certeza que o Eren deu aquele chilique lá, que não queria que a Mikasa ficasse com ninguém por pelo menos 10 anos, que, meu Deus, não acredito que a Mikasa vai ficar com outro homem, não quero, não posso, tal. Aí muita gente falou, ficou forçado, o Eren amava a Mikasa assim, né? Como assim? Vamos começar a analisar aqui um pouquinho da personalidade do Eren, que a gente precisa entender que ela é marcada por diversos traumas. Todas as pessoas, em geral, ali, né, em Attack on Titan, elas já crescem sob uma pressão muito grande, que é a pressão de viverem enjaulados, ou como gado, como o próprio Eren fala muito. E não tem como, mesmo que indiretamente ou de forma mais sutil, esse contexto em que eles nascem e crescem lá dentro faz com que a pessoa já cresça com uma personalidade marcada por traumas. Eles estão o tempo todo sobre aquela pressão, né, o risco de um titã invadir ali a muralha. Então nada é tranquilamente. Eles nunca estão ali sentados olhando para o céu, em paz, só vendo os pássaros passarem. Então todos esses sentimentos, de forma direta ou indiretamente, acabam causando ali, né, dramas, né, e traumas na mente da pessoa, principalmente das crianças que ainda estão com a personalidade sendo formada. E o Eren, ele cresceu com um sentimento negativo em relação a si próprio muito grande. A forma como ele se enxerga é completamente negativa. Ele acha que ele é um inútil, ele acha que ele não é capaz de fazer nada, que ele não é bom o suficiente em nada. E isso vai aumentando e piorando cada vez mais depois que a muralha Maria cai. E aí ele entra, né, para a tropa de soldados e vê que ele é incapaz, que ele não é suficiente para fazer algo, para poder salvar a humanidade ou para ele mesmo acabar com os titãs com as próprias mãos. Então, como ele não se considera forte o bastante, né, toda vez que a Mikasa vem e faz algo por ele, ele acaba tendo esse sentimento negativo, essa visão negativa que ele tem de si próprio reforçada. E isso faz, obviamente, com que ele pegue aquele rancinho, sabe? Não é porque ele quer ter raiva da Mikasa por causa disso, mas quando alguém reforça um estereótipo ruim dentro de você, automaticamente você acaba tendo um atrito sentimental em relação a essa pessoa, porque você acaba enxergando ela de uma forma muito superior a você, ao mesmo tempo que ela acaba reforçando sem querer toda aquela visão negativa que você tem de você mesmo. Então aqui já é um ponto bem importante pra gente analisar dos sentimentos que o Eren tem pela Mikasa. Ele tem sim laços sentimentais, de amizade ou até familiares com a Mikasa, mas ao mesmo tempo ele tem que lidar com essa dualidade de sentimentos que é gerada pela presença da Mikasa, que sem ela querer acaba reforçando essa visão tão negativa que ele tem dele próprio. Todos os acontecimentos na vida do Eren acabaram levando ele a ter uma condição psicológica que os psicólogos chamam de apego evitativo. Eu fui pesquisar, né, depois que eu vi ali algumas análises de personalidade do Eren. O apego evitativo é desenvolvido durante a infância, que faz com que crianças que cresceram sob determinadas situações praticamente não sejam capazes de expressar, externalizar essas emoções que eles sentem. E não só isso, eles também não conseguem nem sentir, nem identificar nenhuma emoção. E a gente vê isso muito durante toda a obra de Attack on Titan em relação ao Eren. Esse apego evitativo ainda faz com que eles tentem afastar ao máximo afetivamente tudo e qualquer coisa, né, qualquer pessoa ao redor. E eles acabam sendo insensíveis em relação às outras pessoas e completamente indiferentes aos seus próprios sentimentos. E a gente vê muito isso no Eren. Mas o que desencadeou? Isso daí pode ter sido desencadeado pelos traumas de viver enjaulado, né? Pelos traumas de esperar, de ter expectativa de que os adultos cuidassem e resolvessem a situação e ela não foi resolvida, como no caso do Tenente Hannet, né? Logo lá no primeiro capítulo que o Eren enxerga nele como alguém que devia estar protegendo ele, protegendo todas as pessoas, mas está lá só bebendo e vivendo como se nada tivesse acontecendo do lado de fora. O próprio acontecimento da mãe do Eren ter ficado lá sob os escombros e depois
vezes mandado ele embora ao invés dela e mesmo proteger, não que ela tivesse muita escolha ali nesse momento, mas ela não protegeu ele, né? Naquele momento pode ter gerado e desencadeado esse apego evitativo. Pode não parecer, mas às vezes a gente interpreta a morte das pessoas queridas de uma forma bem distorcida. Por exemplo, quando minha mãe morreu, ao mesmo tempo que eu sentia muita tristeza por ela estar morta, eu culpava ela por ter morrido. Eu olhava para o caixão e falava: não é possível que você morreu. Por que você fez isso comigo? Eu sentia raiva de verdade. No meu caso, depois de algum tempo, esse sentimento passou e ficou, né, somente o sentimento de luto e tal, e aí depois você supera. Mas no caso do Eren, isso não aconteceu. Ele continuou com esse sentimento que o luto gerou dentro dele e ele não desapegou desse sentimento. E aí causou esse, né, esse reforço do apego evitativo que ele já tinha mais desde a infância. Quando você entende isso, você vai entender a forma como o Eren se relaciona com a Mikasa durante toda Attack on Titan. E muitas vezes, na maior parte das vezes, quando o Eren fala com a Mikasa, se você pegar o mangá, ele tá gritando, ele tá usando um tom mais agressivo, né? Ele nunca tá amoroso, carinhoso, sentimental com a Mikasa, salvo em alguns momentos, né? Sim, ele tá um pouco mais mole ali e tal, mas na maior parte das vezes ele tá sempre confrontando a Mikasa, né? Então ele demonstra, através da forma como ele se relaciona com ela, que ele não tem esse tipo de sentimento afetuoso, né? Ele pode considerar ela uma familiar, uma amiga, né? Pode até ter preocupações sim com ela, mas como ele tem esse traço, né, do apego evitativo, ele acaba fazendo algumas coisas, tomando algumas atitudes para não ser afetado nem de forma negativa, nem de forma positiva em relação ao sentimento dos outros com ele. Inclusive, quem tem essa característica de personalidade consegue se abrir muito melhor com pessoas que estão de fora do seu núcleo, né, do que com aqueles que estão ali. Então você vê que o Eren tem muito mais facilidade para se abrir com as pessoas que chegaram depois e que não tem uma ligação tão íntima do que com a própria Mikasa ou com o próprio Armin. Então, se a gente analisar, né, todos esses traços de personalidade do Eren, a forma como ele sempre reagiu em relação a Mikasa, as expressões faciais dele, né, com ela, dá para concluir que ele não tinha nenhum sentimento amoroso, afetivo em relação a Mikasa. No capítulo 3, inclusive, o Eren deixa muito claro para a Mikasa que ele se incomoda com a forma, né, que ela age quando eles estão ali decidindo se vão para a tropa de exploração, para a polícia militar e tal, e ela fala: eu vou com você para onde você for. Ele olha e fala assim: até quando você vai agir dessa forma, né? Até quando você vai ficar me cuidando? Então ali ele demonstra que ele realmente não se importa com a presença dela, que ele não faz questão de ter ela por perto, e quem gosta, quem ama, quem tem um sentimento, né, amoroso pela pessoa, por mais que tente afastar a pessoa por outros motivos que ele poderia ter, não age dessa forma. Todos esses traços de personalidade que eu falei pra vocês criou uma base muito forte pro Eren que a gente conheceu depois do time skip, né, em todo o arco ali de Marley, que você encontra um Eren mais frio, mais independente, né, mais centrado e até mesmo bem mais cruel, porque ele conseguiu afastar todo tipo de afetividade dele justamente porque esse tipo de sentimento feria ele, fazia ele se sentir incapaz, ao mesmo tempo que ele conseguiu ir adquirindo mais poder, mais inteligência, né, para combate, estratégico e tal, ele acabou entendendo que as pessoas que estão ao redor dele são inúteis e que, inclusive, sentimento é algo inútil. Aí a gente chega lá no final daquele capítulo polêmico, ele dá aquele chilique, falando que não queria ver a Mikasa com ninguém nos próximos 10 anos, que não suportaria a ideia de ter um homem junto da Mikasa que não fosse ele, só que em momento nenhum ele falou pra Mikasa que ele amava ela, que ele gostava dela ou que ele tinha algum tipo de sentimento. Então, a gente pode deduzir aqui que esse chilique do Eren foi muito mais por ego, né, por puro narcisismo, do que porque ele realmente amava a Mikasa. Como aquele sentimento, né, de inferioridade que o Eren tinha foi desaparecendo com o tempo, já que ele amadureceu e teve toda aquela reviravolta na personalidade dele, aquele buraco que a Mikasa preenchia, né, de ter alguém protegendo ele, por mais que ele não gostasse, isso incomodasse ele, acabou ficando ali em aberto. Então agora o que ele tem é aquele sentimento de que a única pessoa que protegia ele não vai mais proteger, não vai mais estar ali do lado dele. Não porque ele quer um romance, mas porque ele tem essa carência que vem da época infantil dele, né, da época de criança dele, e que vai ficar aberta agora e não tem a figura que estava sempre ali para poder realizar, né, essa questão. Eu sei que parece bem contraditório, mas tudo isso se encaixa muito bem quando você analisa ele num contexto geral. É meio que aquela coisa, né, tipo,
tipo, eu não te quero, mas eu não te quero com mais ninguém. E a gente observa muito isso no dia a dia, quando você analisa relacionamentos que terminaram, né? Pessoas que terminam um namoro e falam que não ama mais, mas ao mesmo tempo, quando vê o outro com alguém, aí fica incomodado. Não é porque a pessoa ama, né? Ela só tem aquele sentimento de posse muito grande, que é algo que nesse momento em que o Eren tá à beira da morte, né? Não tem mais o que fazer, ele não vai mais conseguir viver mesmo, ele tá vendo. Isso é puro ego, egoísmo, puro narcisismo do Eren. Então a gente pode deduzir que não, o Eren não amava a Mikasa, nunca amou a Mikasa, mas ele também não quer deixar ela ir embora, entende? Ele tem essa necessidade egoísta dele mesmo, e que a gente pode entender que não, aquilo não foi uma declaração de amor, nem tampouco aquilo ali significou que ao longo da obra inteira ele tinha algum sentimento amoroso pela Mikasa. O sentimento que ele tinha era de amigo, era de família, mas nunca foi de namorado, de relacionamento. Essa foi a minha análise, eu espero que vocês tenham gostado. Deu bastante trabalho fazer ela, então deixa o seu like aqui pra mim, por favor, compartilha com seus amigos. Eu tive que ler um monte de artigo de psicologia, já que eu não sou formada em psicologia, né? Então também se inscreve aqui no canal e me ajuda pro canal poder crescer e eu trazer cada vez mais conteúdo pra vocês. Um beijo pra todo mundo, até a próxima. Tchau!